Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos oportunizou, Senhor, para estarmos juntos adorando ao Senhor e ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração com uma terra fértil, Senhor, pronta, Senhor, para receber a boa semente, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, querido e amado Espírito Santo, seja conosco, fala conosco, Senhor. Eu entrego o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nesses minutos que estão por seguir a Ti, amado e querido Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Obrigado, Edson. Obrigado, banda. Vocês são bênção. Você que tem sua Bíblia ou quiser acompanhar aqui com a gente, Provérbios, capítulo 27, dos versos 23 também a 27. Provérbios, capítulo 27, os versos 23 a 27. Glória a Deus. A minha versão ela está na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil para entender. Assim que eu acabar a leitura, você já pode se assentar. Diz a palavra de Deus assim: cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder. Eu vou repetir. Cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro, você corta o feno. Depois, corta o capim dos montes, enquanto espera o feno crescer de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para as suas empregadas. Pode se sentar. Glória a Deus. Então, o título da mensagem para você, assim como eu, que tem o hábito de anotar e escrever, cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Semana passada, o pastor Adriano trouxe uma palavra abençoada aqui. No final do culto, até eu procurei e disse, olha, foi tremendo, né? Muitas vezes a gente fala que crê em Deus, e assim como ele citou o exemplo de João Batista, que às vezes até, mesmo ele sendo o homem que preparou o caminho para o Messias, chegou um momento, ele acabou duvidando e mandou perguntar se era mesmo Jesus, ou tinha que esperar outro, né? E às vezes a gente vem no culto assim, amada igreja. A gente pede para ouvir Deus, pede para ouvir uma palavra, e que é algo sempre novo. Ah, Senhor, eu quero uma coisa nova e não sei o quê. E Deus fala conosco, só que a gente chega daqui a pouco, até no final do dia, já nem lembra mais a palavra que o Senhor falou conosco. E eu estava meditando sobre esse texto de Provérbios. Na verdade, Provérbios, se você pegar a minha Bíblia aqui, está cheio de toda sublinhada, toda, né, com círculos, alguns, porque é um livro muito interessante. E quando eu chego no capítulo 27, são vários versículos que vão falando de um assunto, de outro, mas cada versículo fala de um assunto, no máximo 2. E quando chega no capítulo 27, no verso 23 até o 27, ele tem 5 versículos, melhor dizendo, que falam sobre a questão do cuidado, da administração. Então hoje, querida amada igreja, nós vivemos numa geração fascinada pelo novo. Queremos um novo emprego, uma nova casa, um novo carro, um novo ministério e talvez até uma nova oportunidade. Agora, poucos perguntam, como estou cuidando daquilo que Deus já me confiou? Salomão nos leva a um campo, onde há ovelhas, cabras, pastagens e até colheitas. À primeira vista, você olhando assim, parece que ele está falando para um fazendeiro, para alguém que cuida do campo. Mas eu quero dizer um negócio para vocês, Deus está ensinando um princípio eterno aqui. Que o tamanho da bênção nunca será mais importante que a qualidade da administração. Não é sobre possuir mais. Deus é sobre cuidar melhor. Deus sempre procura mordomos antes de conquistadores.
Deus não chama a gente para conquistar novas bênçãos apenas, mas para administrar aquelas que já recebemos. Então, eu quero discorrer com vocês alguns assuntos, né? E a primeira lição, que está no versículo 23. O cuidado precede a prosperidade. Queridos, você já viu que muitas vezes um fundador de uma empresa, ele vai lá, ele trabalha como maluco para fundar aquela empresa, faz ela prosperar, faz ela crescer. Às vezes o filho dele também acaba aumentando a empresa, a segunda geração, mas normalmente a terceira geração, que já veio em berço de ouro, porque acabou não tendo aquelas dificuldades que a primeira geração, o fundador, teve, que a segunda geração esteve vendo o pai prosperar, normalmente a terceira geração já começa a relaxar. Por quê? Porque eles não tiveram aquele empenho, aquela dificuldade, aquele momento de economia. Eles já recebem, já nascem numa família mais próspera, às vezes estudam nas escolas melhores e a empresa acaba declinando. E você pode ver, às vezes, se não for a terceira, às vezes é a quarta ou a quinta. Por quê? Porque a dificuldade, o processo nos faz crescer, nos faz dar valor. E muitas vezes a gente só dá valor naquilo que perde. Então, o conselho de Salomão aqui é: cuide das suas ovelhas, não é das ovelhas dos outros, das suas. Não é das ovelhas dos outros, da vida dos outros. Primeiro, o que significa esse cuide das suas ovelhas? Observe que Deus não começa falando de riqueza, começa falando de pessoas aqui. No caso, para o pastor, era daquelas ovelhas que ele cuidava. Mas no nosso caso, trazendo para os dias de hoje, essas ovelhas podem ser o teu marido, pode ser a tua esposa, pode ser os teus filhos, pode ser a tua casa, a tua família. E o pior, ou melhor, né? Pode ser você mesmo. Às vezes você cuida de tantas coisas, mas não cuida da tua saúde, não cuida de você mesmo, não cuida da tua espiritualidade, não cuida, enfim, não descansa direito e não cuida de você. Quer cuidar de todo mundo, mas também não cuida de você, não cuida da tua alma, não cuida do teu corpo, muito menos do teu espírito. Então a primeira coisa que Deus está nos ensinando é aqui, cuide das suas ovelhas. E ele diz: cuide o melhor que puder. Ele não está dizendo que seja perfeito, ele não está dizendo que você não deve, não pode errar. Ele está dizendo: cuide o melhor do que você puder. Se você não puder fazer o melhor, faça o melhor possível, aleluia. Porque eu falava sobre um pregador que falou outro dia, muita gente confunde perfeccionismo, perfeição com excelência. Veja bem, o que é o perfeccionismo e o que é trabalhar com excelência? Perfeccionismo é que você nunca vai ficar satisfeito, porque parece que nunca está bom, você pensa que podia fazer melhor e você faz um bom resultado, mas não se alegra, porque você acha que podia ter feito melhor. Agora, trabalhar com excelência, você diz: eu fiz o melhor que eu pude, eu busquei, eu fiz, até aqui eu consegui. Talvez daqui a pouco eu até possa melhorar, mas hoje eu estou feliz, porque foi isso que Deus aprove para mim fazer nesse momento. Isso é excelência. E a pessoa perfeccionista, ela está sempre se frustrando, porque ela acha que ela poderia fazer melhor. E poderia, com a graça de Deus, mas assim, se alegre nos pequenos resultados, se alegre nas pequenas coisas. Faça o melhor que puder. E a palavra ovelha, cuide das suas ovelhas aqui, né? Cuidado, melhor dizendo. Tem uma raiz aqui, iada, que significa... Algumas versões conhece o estado das tuas ovelhas, né? Esse cuidar ou conhecer, você já sabe, mas só vou repetir, é o mesmo que de um relacionamento íntimo e profundo, como coabitar com uma mulher. O homem, quando ele tem uma relação íntima, e dali, nessa intimidade, geram filhos. Por exemplo, em Gênesis 4:1 fala que Adão coabitou com Eva e tiveram Caim, depois tiveram Abel. Então, esse conhecimento profundo e verdadeiro é o que Deus quer. Cuidado. Deus nos entrega, antes de entregar as coisas para a gente, Deus nos entrega responsabilidade.
E o que é a palavra responsabilidade? Habilidade por responder sobre algo. Todos possuem um rebanho, como eu falei antes, pode ser a família, pode ser o teu casamento, os teus filhos, o ministério, talvez até uma empresa que Deus deu para você, ou mesmo um dom espiritual ou a própria vida. A pergunta não é, Deus não vai chegar lá na eternidade e perguntar quanto você possui. A pergunta é como você cuidou daquilo que eu coloquei na tua mão. Como você está cuidando? A pergunta para mim essa manhã e para você é, o que você está fazendo da sua vida? Como você está cuidando da sua vida? Como você está cuidando da sua casa? E quem ama, acompanha. O texto diz, conheça o estado do seu rebanho. Veja bem, o pastor, na época lá do Oriente, ele caminhava no meio das ovelhas. Ele sabia qual ovelha mancava. Ele sabia que aquela ele tinha que ir com um ritmo mais devagar, ele tinha que talvez até pegar no colo. Ele sabia qual ovelha estava prenha, que aquela tinha que ter um cuidado, porque ela estava prenha, daqui a pouco ela teria, o filhotinho. Ele sabia qual ovelha faltava, tinha desaparecido. Porque quem ama, observa. Quem ama, acompanha. Quem ama, percebe quando algo não está bem, assim como Deus faz conosco. Deus sabe quando você não está bem. Deus sabe quando você está bem, quando não está bem, quando você precisa de algo, quando está feliz, quando está triste, porque Ele é um Pai que Ele conhece muito bem, melhor do que eu e melhor do que você mesmo, a nós mesmos. Então, queridos, interessante é que quem olha de fora um rebanho de ovelhas, parece que as ovelhas são tudo iguais, não é verdade? Você olha um monte de ovelha, você não vai conhecer qual é uma e qual é a outra. É tudo igual, porque você olha mais de longe, de lado. Agora o pastor, ele olhava face a face. Ele chegava na frente da ovelha e ele olhava no rosto. Ele sabia qual era cada ovelha. E é assim que Deus faz conosco. Ele não trata de forma coletiva, mas Ele é um Deus individual, aleluia. Ele olha nos olhos, face a face, Ele sabe o que você precisa e o que eu preciso, aleluia. A palavra hebraica ali, para olhar a ovelha ali, quando eles conhecem, o estado é panim, quer dizer, olhar nos olhos, olhar face a face. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus não é um Deus que nos trata coletivamente, mas, acima de tudo, individualmente. Ele sabe diferenciar traços individuais de cada um de nós. Então, a primeira coisa que eu aprendo no versículo 23 é que Deus pede, ordena, para que a gente cuide das ovelhas e dos gados. Isso significa daquilo que é importante para você, da tua casa, da tua família. No versículo 24, ele diz que não é para confiar nas riquezas e nem nos governos. Diz assim, porque as riquezas não duram para sempre. Salomão era um dos homens mais ricos da história, e ele sabia do que estava falando. Dinheiro vai, dinheiro vem, empresas fecham, governos mudam. Economias entram em crise. Tudo muda. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passará o céu, passará a terra. Mas a palavra de Deus não passará. Mateus 24:35 fala isso. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, diz a palavra. E assim poderia citar um monte de versículos falando sobre o poder da palavra de Deus. Então a segurança, ela não está no patrimônio. E nem vem do salário. Nem da aposentadoria. Nem dos investimentos. Nossa segurança vem de quem? Do Senhor. Porque a gente pode fazer muitos planos. Poderia fazer um plano de viagem, poderia fazer um plano de saúde, poderia fazer um plano de aposentadoria, um plano de previdência, mas nenhum plano se concretiza se não houver o amém do céu, aleluia. Então, por mais que você se planeje, é importante se planejar, você tem que confiar no Senhor. E o melhor investimento continua sendo a fidelidade. Tudo pode desaparecer.
Mas uma vida íntegra continua produzindo frutos. Nunca coloque mais confiança no dinheiro do que em Deus. O dinheiro pode acabar. Homens ricos faliram. E eu poderia contar alguns casos aqui de homens milionários, bilionários, que quebraram empresas. Tem um livro, né? Por que os gigantes caem, né? Empresas milionárias que acabaram quebrando, porque às vezes não estiveram atentos. Todo mundo já ouviu falar da Kodak, né? A Kodak era uma empresa de fotografia normal, que ela tinha 300 mil colaboradores. Isso mesmo, 300 mil colaboradores. E ela quebrou a Kodak porque não quis mudar, não quis se atualizar. Ela quebrou para o Instagram com 12 colaboradores. A parte digital. Ou seja, às vezes esse jeito de não cuidar das coisas, não estar atento àquilo que Deus tem para a nossa vida, né? A gente às vezes acaba se atrapalhando tudo. Né? E assim, poderia citar N exemplos. Então, o que eu quero dizer? Não confie na tua riqueza, não confie no teu negócio só. Confie em Deus. Peça estratégia para Deus, peça sabedoria para Deus. Glória a Deus. E a palavra riquezas aqui, no hebraico, é osher, significa força, poder, armazenada ou um tesouro acumulado. Essa raiz da palavra está ligada a uma falsa sensação de segurança física e estabilidade. O dinheiro que o osher, ou que a riqueza, produz não dura para sempre. O dinheiro guardado e o patrimônio estático evaporam se não houver um fluxo contínuo de trabalho e cuidado. A estabilidade, guarde essa frase, a estabilidade financeira ou a prosperidade, ela não vem do que você acumulou no passado, mas da fidelidade, do cuidado diário de Deus. Não é o que você fez no passado, é claro, você semeou, tudo bem, você tem o direito de colher, mas por mais que você trabalhasse, por mais que você semeasse, por mais que você plantasse, se não for a fidelidade e o cuidado de Deus agora, no presente, isso não vale nada. Então, o que mantém você de pé não é o que você trabalhou, não é o que você fez, mas é a graça de Deus hoje sobre a tua casa, sobre a tua vida, aleluia. Porque o momento do passado ele serviu para aprendizado, claro, como eu falei antes, é óbvio que você tem que planejar para colher no futuro, mas se Deus não manter você vivo, não der saúde para você, não der o ar que você respira, de que adianta você planejar, aguardar, você será que nem aquele louco que disse, agora eu vou construir novos galpões, eu estou rico, eu não preciso trabalhar mais, agora eu digo para minha alma, descansa, folga-te e goza das colheitas, enfim, da tua riqueza. Aí Deus fala, louco, hoje à noite eu pedirei a tua alma, e o que tu tens para mim? Então o cuidado diário de Deus é que te mantém abençoado. E Deus trabalha através de processos, no versículo 25 a 27 diz, como eu falei antes, hoje tudo tem que ser rápido, ninguém mais tem paciência. Se tivesse uma loja de paciência para comprar, ficava rico. Nem no trânsito, nem na internet, se o celular não vai, fica processando, todo mundo já desanima, nem a gente vai lá ver um YouTube ou qualquer outra coisa, tem aqueles comerciais, a gente quer passar rápido, quer pular rápido, né? E muita gente paga para não ter aquele YouTube lá, aquele comercial no YouTube ou no Spotify ou qualquer outra coisa, porque não tem mais paciência de ouvir aquilo. Né? Um filme longo, não quer mais. Um culto longo, não, tem que ser mais rápido. A gente não tem mais paciência, a gente quer tudo rápido. Essa cultura da rapidez pegou a gente bota o áudio acelerado no WhatsApp, porque, 5 minutos não tem paciência para... Parece que a gente não tem mais tempo. E essa cultura pegou a gente. Então, o que eu quero dizer para você, Deus respeita o processo. Queremos tudo imediatamente, mas Deus trabalha com etapa. Abraão esperou. José esperou o tempo dele. Davi
foi ungido rei, mas esperou. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. Observe a sequência. Primeiro você corta. Você precisa cortar algumas coisas da sua vida, às vezes. Corta o feno ali, né? Depois espera. Depois cresce. Esse crescimento nunca tem a ver com você. Sempre tem a ver com Deus. Depois você colhe e não existe colheita sem tempo. Não existe crescimento instantâneo. Esperar faz parte da fé. Enquanto o campo cresce, o agricultor para de trabalhar? Não, ele continua trabalhando. Enquanto Deus prepara a resposta, nós precisamos permanecer fiéis. E a maioria das bênçãos nós não recebemos porque é no meio do caminho, é no meio da caminhada. Nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Nós queremos agora, é hoje, é para ontem. E Deus diz assim, não é para ontem, é no meu tempo, porque no meu tempo você vai estar preparado. Aleluia! E a boa administração produz abundância. As ovelhas produzem lã. Os cabritos produzem renda. A renda compra as terras. As terras produzem alimento. As cabras produzem leite, tudo cresce, nada é desperdiçado. Deus, ele tem um propósito para cada coisa na tua vida. Ele não coloca primeiro uma ordem invertida nos acontecimentos. Ele prepara todas as coisas, aleluia. E Deus multiplica aquilo que é bem administrado. Na Bíblia, Deus multiplica os 5 pães. Tudo que você coloca na mão de Deus é multiplicado. Tudo que você fica na tua mão, aí eu não sei o que pode acontecer. Mas aquele menino, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele colocou na mão de Jesus e o que aconteceu? Multiplicou. Aleluia. Aquela viúva, ela tinha só vasos e um pouquinho de azeite. E Deus mandou ela pegar um monte de vaso e Deus multiplicou. Aleluia. Os talentos. A parábola dos talentos. A um deu 1, 5, outro 10. Aquele que enterrou o talento, perdeu. Mas aquele que negociou, colocou na mão, que fez o que Deus mandou, multiplicou. Eu quero dizer algo para você, que prosperidade bíblica tem propósito. Observe para quem vai o leite. Diz ali no versículo 27, que vai para você, para sua família, para os teus empregados. Deus quer dizer o seguinte, eu vou te dar bênção, mas essa bênção não é para você reter, é para você ser um abençoador, um homem generoso, uma mulher generosa. É para você não apenas esperar a resposta de Deus, mas ser a resposta de Deus para essa geração, para esse tempo, e dizer, eu vou ser aquele multiplicador em Deus, em Cristo Jesus, aleluia. E eu falava ali na oração hoje, nós estávamos em 13 pessoas orando ali na sala de intercessão, e eu disse que muitas vezes nós estamos numa geração egoísta, nós só queremos para nós, queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus nos prospere, queremos que, se tiver um ganhador da Mega Sena, nós queremos que seja nós sozinhos se bobear, e tudo é para nós, mas nós não pensamos às vezes que se Deus nos abençoar, eu preciso também repartir. Deus é um Deus que, além de multiplicar, Ele multiplica para repartir. Ele não multiplica as coisas da tua vida para entesourar, porque isso senão vai acabar com você. Porque daí o teu coração vai ficar naquilo. Toda vez que Deus multiplica, você pode ver na Bíblia, toda vez que Deus multiplica, é para repartir com alguém, é para você prosperar, aleluia. Para ter um coração generoso, não é para estragar o teu coração, é para você dividir. E nos versículos 25 e 27, fala assim sobre a terra, sobre o trabalho, sobre o ciclo do crescimento e sobre a fidelidade diária. Isso você não pode controlar. A terra é Deus que dá, o trabalho Deus te proporciona, você pode trabalhar, sim, mas o trabalho é Deus que proporciona. O crescimento você pode influenciar, regar uma planta, escavar, mas o crescimento é Deus que dá. Agora você pode ser fiel, para que Deus também seja fiel na sua vida. Quem confia em riquezas acumuladas fica pobre, mas quem coloca o coração no cuidado diário de Deus
colhe um ciclo ininterrupto de provisão, vestuário, expansão e alimento para toda a sua casa. Conta-se que um jardineiro, ele visitava diariamente um jardim. E aquele jardim não era dele. Ele cuidava daquele jardim, era de um homem muito rico. Só que aquele homem rico, ele nunca aparecia para visitar aquele jardim. E as pessoas disseram assim: para que você trabalha tanto? Esse homem nem aparece, você cuida desse jardim como se fosse seu. Você rega as plantas, você planta, você aduba, você molha, esse jardim está sempre bonito, mas esse homem nem dá bola. Ele nunca apareceu para ver esse jardim. Nós nunca vimos esse homem aí. E aquele jardineiro disse assim: eu não cuido do jardim simplesmente para mostrar para o homem que eu estou cuidando. Eu cuido porque isso faz parte do meu caráter. Eu cuido porque é uma tarefa minha, é uma missão minha. Então, se o homem vê ou não vê, eu vou cuidar do mesmo jeito. Porque ele pode chegar ou não chegar. O jardim vai estar bonito. Esse jardim é a tua vida. Esse jardim é a minha vida. Então, não faça as coisas para que alguém note, para que alguém observe. Faça porque Deus está vendo, porque Deus sabe que você é fiel, que você está cuidando daquilo que Ele confiou, o cuidado que Ele deu para você em algumas coisas, a tua casa, a tua família. E é por isso que o teu cuidado revela o teu caráter. E para nós nos encaminharmos para o final, daqui a pouco temos ceia do Senhor, Salomão começa falando de ovelhas. E termina falando de provisão. Entre uma coisa e outra existe apenas uma palavra: cuidado. Se você não lembrar de nada que foi ministrado aqui, hoje, vai esquecer algumas coisas, o meu conselho para você, a minha palavra, não a minha, mas a palavra de Deus para a sua vida e para a minha é: cuida de você. Cuida da tua casa. Cuida das pessoas que estão do teu lado. Você um dia pode não tê-las mais. Hoje você as tem. E o doutor Roberto Chiachik, ele é um palestrante, ele é escritor, né? Ele dá cursos. E o doutor Roberto Chiachik, ele é um grande homem, um grande médico também. E ele conta que quando ele foi fazer residência, colocaram ele numa ala terminal, numa hora de pacientes onde estavam morrendo. E ele dizia que lá ele aprendeu muito com a vida e com a morte. Mais com a morte do que com a vida, na verdade. Ele dizia assim que todas as pessoas, quando chegava no final da sua vida, ele ia visitá-la, eles pegavam ele, agarravam no jaleco dele e diziam: doutor, não me deixa morrer. Eu não cuidei da minha família direito, eu fiz isso, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso ver os meus netos, eu preciso fazer isso. Ninguém dizia assim: doutor, eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro na conta. Ninguém dizia assim: doutor, eu tenho uma chácara para administrar, uma empresa para administrar. Não. Eles se arrependiam pelas pessoas com que não cuidaram, ou pela vida que não cuidou. E 10 entre 10 pessoas dizia isso. E ele diz no seu livro assim: e eu percebo que às vezes a gente gasta uma vida inteira para conseguir as coisas e perde a vida inteira deixando as coisas mais importantes, que não são coisas, que são pessoas, de lado. Então hoje, se Deus te deu uma esposa, se Deus te deu um esposo, se Deus permitir você ser papai, ser mamãe, isso é um presente. Você jamais conseguiria pagar isso. Então, as coisas mais importantes é cuidar de quem está do teu lado. Porque um dia essa pessoa pode não mais estar. É cuidar da tua vida, cuidar da tua saúde. Cuide, vá no médico, faça seus exames. Cuide do templo do Espírito Santo, que é você. Deus não está preocupado com a parte física também, mas mais importante é quem está aqui. Eu tenho aprendido muito com Deus esses dias, pastor Vilimar. Eu fui discipulado, a gente é de empresa, e a gente
Eu falo isso para minha esposa também, para a pastora Alexandra. Muitas vezes a gente quer performar, né? Numa empresa você tem que dar resultado, você tem que ser produtivo, você tem que mostrar números. E eu sempre passava, até ano passado, eu dizia assim, olha, o culto deu tanto, cresceu tanto em números, eu passava isso para os obreiros, olha, está acontecendo tanto, o culto tal, e porque eu sou muito organizado com planilha, com números, né? Eu não pago conta atrasada, assim, eu sou muito organizado, eu vou pregar no domingo, já na sexta-feira eu já tenho quase a pregação inteira pronta, ou no sábado, eu já fico ruminando, meditando, eu sou o homem do planejamento, né? Mas eu digo assim, e às vezes, daí Deus começou a ministrar assim, o mais importante do que os números são pessoas. Não adianta ter tudo isso aqui cheio, a igreja com 1000 pessoas aqui dentro. Eu prefiro ter 50 pessoas aqui dentro, mas as 50 pessoas querem a palavra. Essas pessoas estarem dispostas a viver um evangelho de verdade, a dizer assim, não, eu quero Cristo, eu vivo por Cristo, eu ando com Cristo, porque quando a gente se preocupa com o crescimento, pastores, ele não vem, porque isso não é para você se preocupar, isso é com Deus. Agora, quando você se preocupa com as pessoas, aí vem, porque as pessoas crescem e automaticamente o crescimento vem de Deus, aleluia. Se você se preocupar, por que todo dia vai lá, escavuca aquela planta para ver se ela não cresceu, ela não vai crescer, porque você está preocupando com uma coisa que não é para você fazer. Você tem que se preocupar com pessoas, você tem que se preocupar com as pessoas, orar por elas, perguntar se elas estão bem, jejuar por elas, fazer aquilo que você pode fazer, o melhor que você pode, como disse aqui. E assim é a mesma coisa com a área financeira, você tem que ser prudente, sim, faça suas contas, mas quando você corre demais atrás de dinheiro, ele foge de você, porque as bênçãos é que te alcançam. Não é você que tem que alcançar ela, senão você vai cansar. Amém, queridos? E para fechar, já vamos passar para a ceia, você precisa conhecer a realidade daquilo que você administra. Você precisa olhar para você de forma individual e para a sua casa, olhar face a face, olhar de perto e olhar com paixão. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E que nós hoje decidamos não pedir o novo de Deus, mas cuidar daquilo que Deus colocou na tua vida. Porque se você mudar para uma igreja nova, talvez você se decepcione, porque o que você precisa, não estou dizendo que você não... Às vezes Deus dirigiu tudo certo, né? Às vezes você não vai ser feliz naquela igreja nova. Muita gente, eu tenho um amigo nosso, que ele é inconstante. Uma hora ele compra uma casa, daqui a pouco ele vende a casa, e olha o que nós aconselhamos. Daqui a pouco ele vai para um trabalho, aí ele vai para outro trabalho, e daqui a pouco ele muda de cidade, daqui a pouco ele quer ir para fora do país. Ele nunca está satisfeito, sabe por quê? Porque o problema não está nas coisas. Está aqui, ó. A raiz de tudo é emocional, é espiritual. Pode ver, quem tem problema com dinheiro, não é o dinheiro o problema. É emocional, é espiritual, porque eu sou ansioso, eu não consigo esperar. Então nunca está no dinheiro, está em mim. Você pode dar... A pessoa ganhar 3 mil, você pode pagar 20 mil para ela. Em 3 meses ela vai prosperar, depois ela vai gastar os 20 mil. Porque o problema não está no quanto você tem, mas é o que você faz com o que você tem. E não há problema nenhum. Se você não sabe administrar dinheiro, não há problema nenhum. Né? Você tem que pedir conselho, sim, olha, eu tenho tanto. Então o que acontece? Essa nossa ansiedade e torcer, esse torcer que vai dar tudo certo, é que acaba com a gente. Os imprevistos acontecem. Tem dia que chove, tem dia que dá sol, tem dia que um pneu vai furar. Ah, mas o meu carro nunca devia quebrar. Então você queria que os mecânicos falassem tudo, né? Olha que visão egoísta. Não, lá em casa nunca vai queimar nada. Você queria que as lojas falassem tudo, então. Você não quer trocar nada? Não é verdade? Nunca... Não vai acontecer nada de errado lá em casa. Ninguém vai ficar doente. Você queria que os médicos também não ganhassem dinheiro.
Olha só o egoísmo. Olha só o auto-engano. O pior engano não é enganar os outros, é enganar a si mesmo. O pior dos enganos não é enganar os outros, é enganar a si mesmo. E mais ainda, quando você engana a si mesmo, você pensa que está enganando Deus e é pior. Eu te convido a ficar de pé, eu quero orar por você. Logo em seguida, os obreiros da Santa Ceia já podem se colocar. Essa palavra é uma palavra de ceia, é uma palavra de cuidado, de reflexão. É uma palavra para você se autoanalisar. Não é para analisar os outros. Como está o teu coração? Como você está cuidando da tua vida espiritual, emocional, espiritual e da tua casa? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que se você prestou atenção nessa palavra, ela vai cuidar de você. Ela vai fazer efeito em você. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos, se possível. Eu quero estar sensível à direção de Deus. Senhor, eu apresento a minha vida primeiramente a Ti, Senhor. Porque eu não sou melhor do que ninguém aqui. Essa palavra não foi só para eles. Primeiro ela é para mim. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, Senhor. E da mesma maneira eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu creio, Senhor, que eles precisam cuidar uns dos outros. Cuidar de si, Senhor. Então, a minha oração, Senhor, eu sei que Tu cuidas de nós, Senhor. Eu sei que Tu tens cuidado de cada detalhe da nossa vida, Pai. Tu não tens deixado faltar nada. Mas em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para aquele que precisa de cura, Senhor. Venha, Senhor. Venha. Venha. Senhor, ordena em nome de Jesus que os Teus anjos agora, Pai, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que tem anjos aqui, Senhor, porque a Tua palavra diz que os anjos, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai ser salva aqui, Pai, se não todos. Então, Senhor, manda agora os Teus anjos trabalharem. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, o mover celestial sobre essa casa, Pai, porque Deus nem sempre está no muito barulho. Quando Elias foi ouvir Deus, Deus estava numa brisa suave, Senhor. Ele não estava no fogo, não estava no terremoto, mas Ele estava numa brisa suave. Pai, agora, Pai, em nome de Jesus, aonde tem essa pessoa que está precisando de algo, seja no casamento, seja na saúde, qualquer área. Senhor, agora, eu peço em nome de Jesus que Tu agora envie anjos sobre essa casa, sobre essa igreja, Pai, a trabalhar em favor de cada um que precisa, em nome de Jesus, amém. Vamos tocar um louvor, enquanto isso você fala.